The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a essa apresentação de seminário, o webinário dessa manhã com o título de Como os parâmetros meteorológicos podem ajudar no seu manejo agrícola. É um prazer tê-los conosco para essa apresentação. O tempo de apresentação é estimado em 45 minutos e nós vamos tentar dedicar 15 minutos para perguntas e respostas. Então, aos participantes que já estão aqui conosco, por favor, fique à vontade em enviar sua pergunta a qualquer momento. Basta usar o painel do GoToMeeting e você pode escrever e enviar sua mensagem, tá bom? Uma cópia da apresentação, ela já está disponível no mesmo painel, na opção de documentos. Então é só, ou handouts, quem tiver com a versão aí em inglês. Então é só clicar lá, vai ter um PDF com uma cópia da apresentação inteira. Hoje nós estamos aqui com mais de 130 participantes, inscritos, né? De várias cidades do Brasil, com um perfil tanto da área de educação, de pesquisa, como também da área de produção e aplicação no campo. Então, nós gostaríamos de fazer a todos vocês, cada um individualmente, bem-vindo à nossa apresentação. Gostaria de apresentar o palestrante dessa manhã. Nós vamos ouvir a apresentação do Fábio Sakaguchi. O Fábio ele é engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Paraná, com a experiência profissional em Nova York, nos Estados Unidos. Ele é pós-graduado em projetos sustentáveis, mudanças climáticas e mercado de carbono pela UFPR e tem mais de 8 anos de experiência direta no manuseio de equipamentos científicos de análise do sistema solo, planta, atmosfera. Então, Fábio, seja bem-vindo e o tempo é seu. Bom dia a todos. Bom dia, Carlos. Testando o som, tá me ouvindo? Positivo, Fábio, ouvindo. Legal. Então, bom dia a todos novamente. Como o Carlos mencionou, hoje o tema do nosso seminário vai ser os parâmetros meteorológicos e algumas formas que a gente consegue utilizar esses parâmetros na tomada de decisão no manejo agrícola. Então, a apresentação de hoje ela vai apresentar alguns dados de alguns estudos e a maioria deles foram realizados pelo Dr. Colin Campbell, que trabalha na Meteor Group nos Estados Unidos. Então, antes de passar para o assunto de hoje, eu queria só compartilhar uma informação com todos, para aqueles que não estão acostumados com o nosso ciclo de seminários. A gente já teve, na verdade foi o nosso seminário passado, que tratou de sensores de umidade do solo, de potencial hídrico, e como que a gente conseguiu utilizar esses dados, essas informações tiradas do solo, através de sensores, no manejo da irrigação e da cultura também. Então, esse seminário de hoje, ele não vai mencionar esses parâmetros tirados do solo, como a umidade do solo, a quantidade de água presente no solo, o potencial hídrico dessa água no solo e também a leitura de condutividade elétrica do nosso substrato, porque eles já foram tratados no seminário anterior. Mas quando a gente trabalha com cultivo de plantas, é difícil separar todos esses sistemas, todos os fatores que compõem o sistema, o solo, a planta e a atmosfera. A gente entende que o seminário de hoje é meio que complementar ao que foi feito anteriormente. Então, hoje a gente vai focar nos parâmetros meteorológicos,
Mas a ideia é, se possível, utilizar essas informações combinadas para ter uma melhor ideia, uma melhor visão do campo que a gente está trabalhando. Então, hoje, os parâmetros meteorológicos vão ser os que a gente vai abordar hoje. E vai falar um pouquinho sobre a importância, como que a gente consegue utilizar esses parâmetros, sejam eles isolados ou combinados, para fazer algum tipo de modelagem também. A gente vai focar em duas modelagens principais, os graus dia e a evapotranspiração, e tratar um pouquinho de como que a gente consegue trabalhar com alguns instrumentos hoje em dia para chegar nesse monitoramento. Então, sobre os parâmetros meteorológicos, aqui a gente cita alguns deles, os principais, e que a gente consegue monitorar de alguma forma no campo, seja de forma automática, com alguns sensores automáticos, seja com alguns mais analógicos. Então, os principais deles seriam a chuva, o vento, seja a velocidade do vento ou também a direção desse vento, parâmetros relacionados à radiação solar. Então, existem alguns componentes da radiação solar que podem ser monitorados individualmente, separadamente, mas também tem a radiação global, a radiação par, dados de temperatura do ar, temperatura mínima, temperatura máxima, temperatura média, umidade relativa do ar e também a pressão barométrica. Existem outros, aqui a gente citou apenas alguns deles, e que eles isoladamente eles têm já uma grande importância. Sempre que a gente tem essas informações, elas ajudam a guiar tanto o planejamento da nossa área de produção, quanto até o manejo depois que ela já está implantada. E esses são alguns dos pontos que a gente consegue ter mais uma ideia mais clara, baseado nos fatores meteorológicos. Então, a gente citou, por exemplo, aqui a demanda hídrica, que é aquela necessidade de água da nossa área, da nossa cultura. E a gente consegue meio que ter uma ideia utilizando fatores ambientais. Então, um cálculo que a gente consegue fazer utilizando, por exemplo, dados de temperatura, umidade e evapotranspiração. Com pluviômetros, a gente consegue medir, por exemplo, a entrada de água naquela área, seja por chuva, por eventos de chuva, a gente consegue medir o volume que entrou no nosso sistema de água, ou por irrigação também. A gente consegue tomar algumas decisões até para proteger um pouco a nossa cultura. Então, aqui a gente cita, por exemplo, a irrigação para reduzir o efeito de geada. Então, se a gente tem informações de temperatura mínima, quando a temperatura chega ali próxima dos 3 graus, e dados de umidade relativa, se a umidade relativa está baixa ou está alta, a gente consegue meio que prever a necessidade de proteger a nossa cultura contra os efeitos da geada, utilizando, por exemplo, a ferramenta da irrigação. Você fazer a irrigação para evitar que a geada acabe danificando estruturas das nossas plantas. Uma outra informação também é com relação ao vento. Se eu tenho informações de velocidade do vento, de direção do vento, eu consigo, na hora do planejamento, por exemplo, fazer uso de quebra-ventos para proteger a minha cultura dos efeitos de um vento forte, por exemplo, e também durante o próprio ciclo dessa cultura, tomar decisões com relação à aplicação de agroquímicos por aspersão, para evitar, por exemplo, utilizar aqueles momentos de muito vento que poderia causar deriva dos nossos produtos.
E também, com relação à temperatura do ar, a gente consegue planejar ou ter uma estimativa, por exemplo, da duração do ciclo da nossa cultura, ou até do ciclo de vida de algumas pragas que podem atacar a nossa cultura. A gente vai ver um pouquinho mais com detalhes essa questão dos graus dia mais para frente, mas essa também é uma informação que a gente consegue monitorando a temperatura do ar da nossa localização. Então, existe essa vantagem, se a gente tem um monitoramento desses parâmetros individuais, a gente já consegue ter muita informação a respeito da nossa área e como manejar a nossa cultura, mas também a gente pode combinar essas informações na criação de modelos. Então, existem vários modelos que podem ser aplicados na agricultura. Precisaria de muito tempo para falar da maior parte deles, então aqui a gente separou 2 modelos para conversar um pouco mais a fundo a respeito, que seria a evapotranspiração e os graus dia. Então, a evapotranspiração, que é esse primeiro modelo que a gente vai comentar, ela é meio que ela é definida como a água que passa para a atmosfera no estado de vapor, somando duas origens, digamos assim. A primeira por evaporação da água que está no solo, nos lagos, nas superfícies das plantas, na superfície dos objetos. E um segundo componente que é a transpiração das plantas, que é aquela água que a planta utilizou no seu sistema e ela transpirou para a atmosfera. A evapotranspiração ela faz parte desse balanço hídrico, então ela entra aí como um componente de saída da água do sistema. Então a gente tem a entrada da água por chuva ou por irrigação, e uma forma dessa água sair do sistema seria pela evapotranspiração daquele local. Existem equipamentos que podem medir tanto a componente da evaporação quanto a componente da transpiração, mas normalmente são equipamentos um pouco maiores, que dão mais trabalho para fazer instalação no campo. Normalmente são equipamentos, alguns deles a gente coloca debaixo do solo para fazer o cálculo da evaporação e da transpiração. Então, uma alternativa a esse uso de equipamentos mais trabalhosos seria fazer a estimativa dessa evapotranspiração através de modelos, de equações, e que utilizam os dados meteorológicos. Então, é daí que vem a importância da gente também ter esses dados, que a gente consegue trabalhar e obter essa informação de evapotranspiração. Existem várias formas de se medir, várias equações, vários modelos para calcular a evapotranspiração. O equipamento que a gente trabalha aqui na empresa, ele utiliza o modelo de Pema-Monti, que segue as diretrizes da FAO 56, e ele permite fazer essa modelagem tanto da evapotranspiração de referência na alfafa ou na grama. Então, para alimentar esse modelo com parâmetros meteorológicos, ele precisa, para fazer o cálculo da evapotranspiração, de algumas informações que são retiradas através de sensores. Por exemplo, a temperatura do ar, a pressão de vapor, a radiação solar e a velocidade do vento. Se eu tiver sensores que me forneçam esses parâmetros meteorológicos, eu consigo colocar no meu modelo e chegar no cálculo da evapotranspiração. Então, esse GIF ele mostra mais ou menos como a gente faz essa modelagem no nosso sistema aqui. Então, ele é bastante automático. A gente escolhe fazer a modelagem de evapotranspiração, coloca um nome, uma identificação,
e seleciona quais são os sensores que vão me fornecer os parâmetros que eu preciso, aqueles parâmetros mencionados, de velocidade do vento, radiação, e com esses parâmetros ele já vai te calcular a evapotranspiração naquele local e colocar em formato de gráfico. Ele menciona ali, por exemplo, que a temperatura normalmente utilizada, a altura da medição de vento normalmente utilizada ali é de 2 metros. Ele já identifica alguns sensores que poderiam me dar os parâmetros que eu preciso. E daí eu só escolho esses sensores. Se eu quiser escolher de uma outra área, eu posso também. E ele faz o cálculo da evapotranspiração. Ele pode também fornecer a evapotranspiração acumulada de um período. Então eu posso selecionar um período de tempo e ele vai me mostrar qual foi a taxa de evapotranspiração em cada um daqueles dias e também vai me mostrar a somatória da evapotranspiração daquele período naquela área. E uma segunda informação que a gente consegue, através dos parâmetros meteorológicos, é o cálculo dos graus-dias de desenvolvimento. Então, aqui a gente parte do princípio que as plantas, e já é um princípio bastante conhecido na agricultura, que as plantas, elas o acúmulo de calor para o seu crescimento e desenvolvimento. Então, é isso que faz o graus-dia. Ele relaciona o desenvolvimento da planta, ou até de insetos, como a gente vai ver depois, com a temperatura do meio. E é meio que linear essa relação até um certo limite, à medida em que a gente aumenta a temperatura do meio, aumenta também a velocidade. Eles podem o desenvolvimento daquela planta, em quanto tempo ela vai chegar em determinado estágio, qual o tempo total do ciclo dela também, de uma forma um pouco mais realista que utilizando só os dias calendário, tempo cronológico, porque vai depender bastante da temperatura naquele local. Então, a estimativa, fazer estimativa de períodos, de estádios fenológicos, é um método científico, já bastante conhecido, e esse tempo térmico que leva entre as fases dela pode ser utilizado para a gente saber conduzir o nosso manejo de acordo. Então, aqui, por exemplo, eu tenho algumas informações que eu consigo tirar se eu souber o tempo térmico de determinada cultura. Por exemplo, eu posso determinar as datas de plantio ou de semeadura baseado no tempo total que eu estimo que a planta vai levar até a fase da colheita. Ou o contrário também, se eu tenho uma data de colheita alvo que eu quero atingir, eu consigo fazer o inverso disso e estimar mais ou menos a data de plantio que eu preciso para atingir aquele meu objetivo, que era aquela data de colheita. Se eu sei também quanto tempo aquela cultura ela vai levar para atingir determinada fase, para atingir o fim do ciclo, eu também consigo adaptar essa informação para escolher variedades. Se eu tenho a minha janela de tempo e eu sei quanto tempo mais ou menos cada variedade vai demandar até a data de colheita. Então eu consigo escolher a variedade que mais se adequa à minha janela de tempo. Como os insetos também têm essa relação com a temperatura, eu consigo estimar o desenvolvimento dos insetos através dos graus-dia, eu também consigo tomar decisões em relação ao manejo de pragas. E, por fim, eu consigo também saber a adequação de determinada cultura para aquela região. Se eu sei a temperatura média daquela região,
eu consigo saber, por exemplo, se eu posso plantar determinada cultura ou não. Então, o que seria o grau-dia? O grau-dia? Aqui eu coloquei duas formas que podem ser utilizadas para calcular esse grau-dias, o tempo térmico. Na primeira equação, o que ele está fazendo é tirando uma média da temperatura daquele dia. Então, tem uma temperatura máxima que foi atingida naquele dia, uma temperatura mínima que foi atingida naquele dia. Eu tiro uma média dessas duas temperaturas e subtraio de uma temperatura base que é inerente de cada cultura, que é aquela temperatura mínima para o desenvolvimento daquela planta. A partir daquela temperatura, ela vai demonstrar algum tipo de crescimento e desenvolvimento. E eu pego esse valor e multiplico por um tempo. Nesse caso, como é graus-dia, o tempo é 1. Então, na prática, o que eu faço? É a temperatura média menos a temperatura base da cultura, e eu vou somando isso a cada dia do ciclo da minha cultura. E essa equação ela está representada nessa imagem pela área rachurada de trás. Então, tem uma temperatura média, a base, e eu estou considerando essa área aqui como o meu tempo térmico para aquele dia. Uma outra forma de se calcular isso também é através de uma integral. Daí eu não considero mais uma temperatura máxima e uma mínima para aquele dia, mas se eu tenho um monitoramento mais contínuo da temperatura, eu consigo ir medindo essa temperatura ao longo do dia, em determinados intervalos de tempo, de 5 minutos, 15 minutos. Então, eu tenho uma área, eu consigo calcular esse tempo térmico, calculando a integral dessa área. Mas, como a gente vai ver mais para frente, esses dois formatos eles têm resultados bem próximos um do outro. E aqui, então, a gente vai mencionar alguns desafios para se calcular os graus-dia com maior precisão. Então, o primeiro desafio que a gente tem é fazer obter leituras da temperatura, como a gente trabalha aqui com a temperatura máxima e mínima, obter temperaturas que sejam representativas da minha área. Então, a temperatura ela varia muito em determinadas distâncias. E muitas vezes a gente consegue essas informações de temperatura baseado em estações que estão próximas, que são da região, mas não necessariamente dentro da minha propriedade, ou então elas são extrapoladas para a minha localização, baseada nas estações próximas. E essa é uma ferramenta, ela está disponível e pode ser utilizada, mas sempre que possível, o ideal é ter uma leitura mais local, onde eu realmente estou produzindo, porque vai acabar existindo uma variação ali de temperatura. E esses erros podem chegar de 7% a 10% baseado nessa diferença de temperatura, pela distância mesmo, ou pela diferença de microclima. Esses dados de temperatura, eles comparam um pouco isso. Então, aqui o Dr. Colin, ele tinha uma estação na área de plantação dele, então, que são representadas pelas linhas mais claras. Tanto a temperatura máxima é a linha mais clara, amarela, como a temperatura mínima também é o azul mais claro. E ele comparou essas leituras com informações de temperatura também máxima e mínima, mas estimadas através de um serviço online de temperatura. Então, a ideia desse gráfico é só mostrar que, de fato, assim, existe uma aproximação desses serviços com um monitoramento local, mas acaba tendo uma diferença ali de temperatura mínima e máxima, até porque, às vezes, não é só uma questão de distância, mas, às vezes, até a cultura que eu tenho naquele local, a vegetação que eu tenho naquele solo, pode influenciar
na mudança de temperatura, ou até uma questão de relevo também. Então, são vários fatores que podem alterar essa temperatura. Por isso que, se possível, normalmente, o mais preciso é a gente ter um monitoramento de temperatura local mesmo. Aqui foram somados os graus-dias baseado nas duas informações, tanto na estação local, colocada na área de produção mesmo, quanto baseado nos dados tirados da internet. E aqui foi utilizado também os dois métodos, aquele de somatória, que foi mostrado na primeira equação, quanto o método por integral. E a gente percebe que, assim, comparando os dois sistemas, não tem muita diferença, as duas equações. Os valores ficaram próximos, tanto fazendo pelo método de somatória quanto pela integral. Mas há uma diferença entre a origem dos dados. Então, utilizando os dados do serviço meteorológico, a gente acabou com um valor de somatória de graus-dias maior do que utilizando uma estação local na minha área de plantio mesmo. Aqui foram dados de mais ou menos um período de 1 mês e meio, e utilizando uma temperatura base do trigo de 2,6 graus Celsius. Um outro problema que a gente pode ter na hora de calcular os graus-dia com base na temperatura é o equipamento que a gente está utilizando. Então, além da distância e da origem desses dados, o equipamento ele pode influenciar na modelagem dos graus-dias. Por exemplo, tem sensores que medem a temperatura do ar, mas que eles não têm nenhum tipo de escudo de radiação ou um sistema de ventilação ali, e eles podem acabar superestimando a temperatura. Eles vão acabar aquecendo ali e não vão compensar por esse fator de aquecimento pela radiação solar. Então, normalmente, esses equipamentos eles dão uma precisão um pouco menor, e essa precisão vai ser carregada para o cálculo dos graus-dias depois, por consequência. Então, aqui é uma comparação entre, por exemplo, um sensor que mede a temperatura, mas é não aspirado, com um sistema que tem esse escudo de radiação. Então, novamente, foram testados as duas equações, a de somatória e a integral. E não tem muita diferença entre as equações. 410 para 425 na não aspirada e 397 para 400 utilizando a Atmos 41. Mas existe uma diferença entre os sensores que foram utilizados. Então, aqui as leituras pelo sensor não aspirado, ele acabou ficando maior do que uma estação com esse sistema de ventilação. Um outro problema na hora de fazer o cálculo de graus-dias também é a questão de trabalho. Então, normalmente é um processo que demora e exige vários cálculos depois da obtenção dos dados. Mas hoje já existem algumas ferramentas que também automatizam esse próprio sistema, não só a coleta de dados no campo, mas também o cálculo depois para fazer a modelagem. O sistema que a gente trabalha aqui, ele utiliza aquela equação mesmo de somatória dos graus-dias. Ele só faz uma pré-análise aqui para determinar qual é a temperatura máxima e a mínima que ele vai utilizar e vai ajustar isso de acordo com alguns parâmetros, dependendo se a temperatura máxima for superior à temperatura máxima da cultura. Ele faz uma pré-análise, mas daí no final a gente chega no mesmo resultado. A gente vai ter uma temperatura máxima, uma mínima e vai tirar uma média para utilizar no cálculo de graus-dia. E esse GIF aqui mostra então como que a gente faz essa modelagem no sistema que a gente trabalha aqui. Então, ele é bem parecido com a evapotranspiração. A gente já escolhe
o modelo ambiental que a gente quer utilizar, identifica esse modelo, e aqui ele pede um pouco mais de informações, que seria a temperatura máxima para a nossa cultura e a temperatura mínima para a nossa cultura. Nesse exemplo aqui, eles estavam fazendo mais parecido com o milho. E daí a gente precisa só escolher também, assim como a evapotranspiração, os sensores que vão me fornecer os parâmetros meteorológicos que ele precisa. Nesse caso, seria a temperatura máxima e mínima. Então, se a gente tiver um sensor no campo que meça essa temperatura ao longo do dia, a gente consegue fazer a modelagem dos graus dia. E da mesma forma que a evapotranspiração, ele também consegue fazer essa separação por dia e no final dá a somatória dos graus dia em determinado período que a gente escolhe dentro do nosso gráfico. Então a gente tem quantos graus dias foram somados em cada um dos dias, e se eu quiser um período, ele vai me somar tudo e mostrar aqui do lado. E esse é um gráfico mostrando o cálculo de graus dias ao longo de todo um período. E uma vez que eu tenho essas informações de graus dia, ela pode ser utilizada, por exemplo, porque eu consigo estimar qual vai ser a duração de cada uma das fases fenológicas da planta. Eu consigo, com isso, daí determinar em que momento que eu vou entrar com algum tratamento, com algum nutriente. Então, com o cálculo de graus dias, eu consigo isso. Eu consigo ter uma ideia do calendário de qual vai ser o desenvolvimento daquela planta e determinar os momentos de manejo. A mesma coisa acontece com os insetos, com as pragas. Então, como eles têm essa mesma relação com a temperatura, o desenvolvimento deles é bem dependente da temperatura e de forma meio que linear também. À medida que a gente aumenta a temperatura, o desenvolvimento deles acelera até um limiar superior. Eu consigo, da mesma forma que a planta, ter uma ideia do calendário, de quanto tempo vai durar cada uma das fases da vida daquele inseto. E eu consigo adequar isso à aplicação, por exemplo, dos inseticidas. Porque daí eu sei exatamente em que fase que eu posso aplicar aquele produto e que vai ter mais sucesso no controle daquela praga. Aqui, por exemplo, a gente trouxe uma imagem da Cydia pulmonella, que é uma praga que atinge a macieira, por exemplo, e que a gente tem algumas informações de quanto tempo dura cada uma das fases dela. Então, por exemplo, se eu quiser aplicar um produto que vai pegar na fase de larva, eu consigo estimar, baseado nos graus dias, mais ou menos a data que eu preciso entrar com esse tratamento. E, por fim, existe aquela dificuldade em se utilizar, em se obter as informações meteorológicas para fazer a alimentação desses modelos. Então, aqui a gente vai passar a falar um pouco da instrumentação, principalmente da Atmos 41, que é a instrumentação que a gente utiliza aqui na empresa. No mercado existem várias formas de se monitorar os parâmetros meteorológicos, desde as estações climáticas completas, meteorológicas mais tradicionais. Por exemplo, aqui a gente trouxe uma imagem de um pluviômetro que não é automático, mas que também nos dá as informações de chuva, de irrigação. Existem anemômetros mais tradicionais, em forma de conchas, tem os anemômetros sônicos também. Sensores de radiação costumam fazer parte das estações, umidade e temperatura também. E então no mercado existem vários modelos de vários fabricantes e também de especificações técnicas variadas. Daí a pessoa pode estudar cada um desses fatores e escolher o modelo que melhor atende para aquela necessidade. A Atmos 41 é a estação que a gente trabalha aqui na empresa. Ela é uma estação meteorológica completa e compacta. Ela mede todos esses parâmetros mencionados aqui, então os principais
estão aqui: radiação solar, precipitação ou irrigação, a temperatura do ar, então ele vai medir ao longo do dia. Então a gente no final vai ter temperaturas máxima, média e mínima. Pressão barométrica de vapor, umidade relativa do ar, velocidade e direção do vento, alguns picos de vento naquele determinado período que a gente chama da rajada de vento, e também faz contagem de descargas elétricas. Ela é uma estação que não requer aqueles tripés convencionais, porque ela só tem uma braçadeira, na verdade. Então ela pode ser colocada em um tripé simples ou um morão mesmo que a gente tenha na nossa propriedade. A única orientação na hora de instalar é deixar essa estação nivelada e orientada para o norte verdadeiro, para a gente ter informações precisas da direção do vento. Daí a gente escolhe um local representativo. A altura pode ser mais ou menos de 2 metros para ter aquelas informações de vento. E é bem simples porque ela utiliza um único cabo. Esse cabo, se conectado num datalog próprio, é praticamente plug and play. Ele já identifica, a gente só coloca o intervalo de leitura que a gente precisa. E a ideia, além de ser pequena, é de não ter partes móveis para a gente não ter que ter muita manutenção no campo. Aqui eu trouxe algumas informações técnicas a respeito dela, mas a ideia desse slide é mostrar só o princípio de funcionamento interno e onde ficam os parâmetros que ele lê. Por exemplo, aqui é uma visão interna do pluviômetro. Então ele tem um funil que ele vai captar essa chuva ou irrigação e ele vai fazer a contagem do volume através de formação de gotas que fecham esses eletrodos, o contato desses eletrodos. Então, a cada vez que ele fecha, ele vai fazer a contagem de um determinado volume de água, que nesse caso é 0,017 milímetros. Então, o pluviômetro fica na parte de cima, que é esse funil que vai captar a água. Aqui na parte de baixo, central, eu tenho sensores de pressão atrás de um filtro protetor. Na parte central também eu ainda tenho um pininho aqui que vai fazer a medição da temperatura do ar. E na parte mais de baixo fica o anemômetro dele. Então ele é um anemômetro sônico. Essa parte, esse vão aqui é a parte que vai fazer a medição de direção e velocidade do vento. Então ele tem 4 sensores aqui que vão refletir numa base central que ele tem. E aqui é uma forma, por exemplo, de utilizar essa Atmos 41, que é utilizando o sistema Zentra Cloud. Então, o sistema Zentra Cloud é a plataforma que a gente tem para algumas finalidades. Uma delas é a visualização de dados. Então, através desse portal, eu consigo ter acesso às minhas estações e visualizar os dados de cada uma delas. Eu consigo compartilhar esses dados com outros colegas. Então, não preciso ficar mais mandando planilhas ou compartilhando na internet as informações. Essa plataforma permite que você convide outras pessoas, dê níveis diferentes de acesso, dependendo da necessidade, e daí todo mundo vai ter acesso à informação mais recente o tempo todo. E também ele tem um sistema de notificações que eu posso receber avisos por SMS ou por e-mail se tem alguma coisa de errado com a minha estação ou se determinado parâmetro baixou, ultrapassou um limiar inferior ou superior que eu não queria. Então ele vai avisando tanto problemas técnicos quanto parâmetros limites que eu determinei para aqueles parâmetros. E para concluir a apresentação de hoje, é só uma revisão do que a gente conversou. Então, ter esses dados ambientais de vento, chuva, temperatura do ar é muito importante. E isso acho que é de conhecimento geral,
que ajuda muito no planejamento e gerenciamento das produções. E não só a análise desses fatores isoladamente, que já é bastante importante, mas que com eles a gente consegue alimentar outros modelos e estimar outras variáveis que também podem ajudar na condução da minha produção. Então, aqui a gente mencionou só 2 deles, os graus dias e a evapotranspiração. Existem inúmeros outros modelos e parâmetros que podem ser modelados e que ajudam na tomada de decisão do dia a dia. E que a maioria deles são alimentados por esses dados, de vento, de umidade relativa, de temperatura mínima e máxima. Então, mostra aí a importância da gente ter esses dados. De preferência local, mas se não tiver local, de alguma estação mais próxima, regional ou extrapolada para a minha área. Vimos também a importância dessa questão do grau de dia e que ele ajuda bastante, não só no planejamento da instalação, da implantação, mas também durante o ciclo e a condução daquela cultura. E a questão também da instrumentação, que como a gente mencionou, é legal ter dados mais locais, daquele microclima que eu estou trabalhando, naquela cultura, naquela cobertura vegetal, e o tipo de instrumento, que daí varia de fabricante, de nível de precisão e de custo também. É um equilíbrio ali que a pessoa tem que analisar esses fatores para decidir qual que é a estação que melhor atende a ela. Com isso, eu encerro a apresentação de hoje. Eu queria agradecer de novo a presença de todo mundo, o interesse no assunto. Eu deixo aqui os nossos contatos, o nosso e-mail e telefone, para quem quiser enviar alguma sugestão, alguma dúvida, fiquem à vontade. Essas são as nossas redes sociais também, elas estão disponíveis, a gente está sempre acompanhando. Se alguém mandar alguma dúvida por ali, a gente também responde. No mais é isso, muito obrigado, e agora eu passo para o período de perguntas e respostas. Muito obrigado, Fábio, pela apresentação. Obrigado aos nossos participantes, os convidados que estão aqui conosco hoje. Então, nós vamos passar a sessão de perguntas e respostas. Nós já temos algumas aqui listadas e eu encorajo aos demais colegas que, se tem alguma dúvida ou queira esclarecer algum ponto, fica à vontade, pode mandar agora a pergunta que a gente vai tentar respondê-la. Antes de entrar nas perguntas e respostas,